Conforme nosso planejamento, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cilindro. Mostrar o que é um cilindro, né? Quais os seus elementos, igual a gente fez no estudo dos prismas. E aí depois a gente vai estudar a área lateral, a área total na próxima aula, né? Mas hoje a gente vai entender quais os elementos que compõem um cilindro e entender também alguns probleminhas aí sobre ele, beleza? Então, o que é cilindro, né? Definição: cilindro é a reunião de retas paralelas com extremidades nos pontos de cada círculo, paralelos, congruentes e contidos em planos distintos. Quando a gente estudava prisma, o que caracteriza um prisma? Um prisma é caracterizado por dois planos paralelos distintos, né? E aí, cada um desses planos continha um polígono regular, né? E esses polígonos eram congruentes. Então, se aqui for um triângulo equilátero de lado 5, aqui tinha que ser um triângulo equilátero de lado 5. Aí eu iria ligar os segmentos desses dois polígonos e eu tinha um prisma. Então, qual a diferença para o cilindro? A diferença é que o sólido que está contido nos planos, na verdade, é um círculo e não mais polígonos regulares, como a gente estudou, triângulo, quadrilátero, beleza? Então, no cilindro, aqui as bases sempre serão círculos de raio R, beleza? E aí o que eu vou fazer? Esses dois planos têm uma distância entre eles, né? Eles não podem ser coincidentes, senão não gera o cilindro. E aí eu vou ligar os segmentos de cada um desses dois círculos. Essa figura que eu estou gerando aqui é o que a gente chama de cilindro. No nosso cotidiano, é bem comum a gente encontrar cilindros, por mais que a gente não perceba. Aonde que a gente encontra? Em diversas latinhas de óleo, ou nessas latinhas aqui, tem formato de cilindro. Por que tem formato de cilindro? Porque aqui tem um círculo e aqui na base tem um círculo congruente a ele. Nessas caixas d'água aqui, aqui tem um círculo, aqui tem um círculo congruente a ele. Tem algumas caixas d'água que não são cilindros, porque o círculo de cima é maior que o círculo de baixo. Se isso acontecer, não é cilindro, porque pela definição as bases têm que serem congruentes. Essas pilhas aqui, são cilindros. Esse círculo de cima aqui é igual ao círculo de baixo. Então, eu poderia colocar aqui centenas de aplicações de cilindros para vocês. Aí, assim como a gente fez para prisma, a gente vai fazer para cilindro. Quais são os elementos de um cilindro? Bem simples, Primeira coisa, a gente tem as bases, né, que são círculos congruentes. Se é um círculo, ele tem um raio, que é o que a gente chama de raio da base. E esse raio aqui, é igual a esse raio de cima, beleza? Ele tem uma altura, assim como o prisma tinha. Aí ele tem um eixo central, né, que a gente chama de eixo do cilindro. E além desse, lá no prisma a gente tinha as arestas laterais. Aqui no cilindro, a gente chama essas arestas de geratriz. Beleza? Então, essa aresta lateral do cilindro é a geratriz. Aí, assim como no cilindro, assim como no prisma, a gente tem os tipos de cilindro. E, na verdade, existem cilindros de dois tipos, assim como o prisma, né? Lá existiam os prismas retos e os prismas oblíquos. Aqui existe cilindro reto, cilindro oblíquo. Qual a diferença entre os dois? É bem facinho, O que é o cilindro reto? Cilindro reto é aquele em que a altura coincide com a geratriz. Então, no cilindro reto, essa geratriz é a própria altura, ou seja, o eixo do cilindro é perpendicular ao plano da base, que contém esse círculo, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus. Tranquilo? E aí, quando é que o cilindro é oblíquo? O cilindro é oblíquo
quando a altura for diferente da geratriz, ou seja, quando o eixo do cilindro não formar um ângulo de 90 graus com o plano da base, ou seja, esse ângulo ele é menor. Então, quando isso acontece, a gente diz que esse cilindro é oblíquo. A gente pode obter também um cilindro de revolução. O que é um cilindro de revolução? Se eu pegar um retângulo, fixar um lado dele e girar esse retângulo em torno desse lado. Quando eu fizer esse giro, eu vou obter exatamente um cilindro de revolução, onde tem duas bases circulares e tem uma altura, beleza? Então, a partir de um retângulo, eu consigo gerar um cilindro. No cilindro, existe uma coisa que a gente chama de secção meridiana. O que é essa seção meridiana? Bem simples, ó. Imagine que você tenha um cilindro, beleza? E aí o que é a seção? É a região determinada pela interseção do cilindro com um plano que contém o eixo. É como se eu pegasse esse cilindro e fosse fazer um corte nele bem no meio, passando pelo eixo do cilindro. É como se eu fosse dividir ele em dois, fizesse um corte aqui vertical, beleza? Então isso é que a gente chama de seção. Aí quando eu faço esse corte, claro que ela gera uma região aqui, ó, uma região retangular, tranquilo? Então essa região é que é a nossa seção. É eu fazer um corte no meio do cilindro. Aí existe uma coisa interessante, que é o que a gente chama de cilindro equilátero. Quando é que eu digo que um cilindro é equilátero? Quando a seção meridiana é um quadrado. A gente viu que é a seção meridiana, né? Que é fazer um corte passando pelo eixo. E eu disse que lá gerava um retângulo, né? Mas sempre que essa seção for um quadrado, ou seja, quando a altura for igual ao diâmetro da base, esse cilindro é o que a gente chama de cilindro equilátero. Eu vou fazer um corte bem no meio. E sempre que essa seção for um quadrado, esse cilindro é equilátero. Ó, altura 2R. E quanto mede esse comprimento aqui, esse diâmetro? Esse diâmetro também mede 2R, porque até a metade é R, para a outra metade R também. Então aqui é um quadrado de lado 2R. Logo, esse cilindro é equilátero, quando a altura é igual ao diâmetro da base. Aí no cilindro, existem várias coisas a se fazer nele, né? Então o cilindro, ele, assim como o prisma, ele tem área da base, ele tem área lateral, ele tem volume, ele tem área total. Então a gente vai aprender a calcular cada uma dessas coisas. Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular o volume. E nas próximas aulas a gente aprende a calcular as suas áreas. Então vamos lá. Como é que eu faço para calcular o volume de um cilindro? Então considere aqui um cilindro reto, né, de altura H e raio da base R. Então, primeira coisa que a gente deve entender, que a base de qualquer cilindro é sempre um círculo. Sempre um círculo de raio R. Tranquilo? E aí como é que eu faço para calcular o seu volume? Lá no prisma a gente estudou que volume era dado por quem? Por área da base vezes a altura. Na aula passada eu até coloquei uma pilha de moedas, que na verdade ali já era um cilindro. Não sei se vocês lembram. Eu coloquei várias moedas, uma sobre a outra, e perguntei quem era o volume. Ou seja, o volume na verdade é a reunião dessas várias moedas. Então eu vou colocar uma sobre a outra, até preencher totalmente esse cilindro. Quando eu faço isso, a reunião dessas moedas é exatamente o volume. Então, por exemplo, se eu tiver 10 moedas, quem é o volume? 10 vezes a espessura de uma moeda. Beleza? Então, resumindo, o que é o volume do cilindro? É dado por área da base vezes a altura. Lembrando que a base é um círculo de raio R. Então, quem é o volume? Volume é igual à área do círculo, mas quem é o círculo? A área do círculo. A gente estudou lá no ensino fundamental que a área do círculo é πr
ao quadrado. Vezes quem? Vezes a altura. Então, de qualquer cilindro, o volume é sempre dado por πr² vezes h, onde esse πr² é a área do círculo. E aí vamos fazer uma aplicaçãozinha de cilindro. A questão diz o seguinte, é da Universidade Federal de Alagoas, 2019. Uma fábrica deseja obter uma peça enchendo a forma dada pela região entre os dois cilindros, conforme figura abaixo. Precisa-se saber exatamente o volume de tal região, a fim de programar a máquina que se enche a forma, de modo que ela não derrame material. Suponha, caso necessário, que π igual a 3. Sabendo que o raio do cilindro maior é o dobro do raio do cilindro inscrito, qual o volume necessário de material para encher a forma, de modo que ela fique totalmente cheia, sem transbordar? E aí aqui tem as alternativas. 288 metros cúbicos, 72 metros cúbicos, 360, 6.912 e 2.216. Então, resumindo, ó, se você perceber, aqui tem dois cilindros e ele quer encontrar, ó, o volume dessa regiãozinha aqui, ó, entre os dois cilindros. E aí mais, a questão diz que o raio do cilindro maior é o dobro do raio do cilindro menor. Então, se aqui mede 2, o raio do maior mede quanto? Mede 4. Então, como é que eu faço para encontrar esse volume? É isso que a gente quer saber na questão. Então, vamos para a nossa resolução. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso cilindro, só para facilitar as coisas, né? Ó, eu quero encontrar qual o volume de material necessário para preencher esse espaço, ó, o espaço entre esses dois cilindros. E aí, como é que a gente faz isso? É simples, ó. Se do volume do cilindro maior eu retirar o volume do cilindro menor, o volume que sobra é justamente esse volume aqui, ó. Não é não? Ó, do volume do cilindro maior, eu retirar o volume desse cilindro menor. A região que resta é a região entre os dois cilindros. Então, na verdade, o volume do material é igual ao volume da forma maior menos o volume da forma menor. Lembrando que o volume do cilindro é dado por quem? Por área da base vezes a altura, ou seja, πr² vezes a altura, onde esse r é o raio do cilindro. Então vamos lá, o volume do material é igual. Quem é o volume da forma maior? A forma maior é um cilindro de raio quanto? A questão diz que era o dobro do raio do menor, então o raio é 4 e a altura 6, ou seja, π vezes 4 ao quadrado, né? Vezes a altura, que mede 6. Aí menos volume da forma menor. π vezes, quem é o raio da menor? 2. 2 ao quadrado vezes 6. Então, volume do material, π vezes 4 ao quadrado, 16 vezes 6. Menos π vezes 2 ao quadrado, 4 vezes 6. Volume do material é igual a 96π menos 24π. Dá 72π metros cúbicos. O π vale quanto? π vale 3,14. Só que a questão diz que o nosso, para adotar o π valendo 3. Ou seja, onde tiver π, eu vou substituir por 3. Então, o volume do material, 72 vezes π, 72 vezes 3. O volume do material, 216 metros cúbicos. Então, é bem simples para a gente calcular volume. Tranquilo?